O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Ele nos fala sobre a nova data das eleições de 2020. Bom dia, doutor Alberto. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, com um novo calendário, para essa eleição municipal de 2020. Como é que fica agora, então, esse novo calendário e o que isso significa de impacto para a eleição? O que muda no jogo eleitoral, doutor? Então, vamos lá. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar participando do programa. Vamos lembrar, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional, a emenda 107, que atrasou a data da eleição. Era outubro, agora ficou 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Com isso, o calendário foi atrasado como um todo, em praticamente 42 dias, que foi a alteração das datas. E o TSE agora vai adaptar todas as resoluções a essas novas datas, vai fazer esse novo calendário. Ministro Barroso, que é o presidente do TSE atualmente, deu uma entrevista esses dias e falou que o mês de julho é um mês de recesso. Opa, tivemos um problema aí. A gente já volta à conexão com o doutor Alberto Rolo, dizendo desse momento importante, Foi postergada, então, os 2 turnos para a eleição municipal desse ano, que vai mudar um pouco o cenário político, dinâmica, e a dinâmica. Voltou. Doutor, o senhor estava respondendo, o senhor escuta a gente? Você escuta a gente? Agora estou vendo. Pode continuar a sua resposta, por favor. Então, vamos lá. A ideia é que o TSE, então, vote as novas resoluções já adaptadas logo na primeira semana de agosto. Mas a gente já pode adiantar algumas coisas que estão na própria emenda constitucional. Por exemplo, o prazo das convenções partidárias. As convenções eram agora, nesse mês de julho, inclusive a partir do dia 20. Então, nós já estaríamos em processo de convenção. Agora, as convenções foram atrasadas do dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro. Então, ainda tem aí mais um mês e tanto, são os tais 42 dias. Essa foi uma alteração grande que vai causar uma mudança nas conversas políticas, nas tratativas políticas, porque as convenções vão acontecer daqui 40 e tantos dias. Outro prazo que mudou, o prazo de registro. O prazo de registro, então, ficou até o dia 26 de setembro. Prazo da campanha eleitoral, 27 de setembro. Muita gente pergunta isso, mas eu já posso fazer campanha? Não, não pode. Campanha eleitoral é só a partir de 27 de setembro. Aí esse pessoal que está se anunciando aí pré-candidato, é justamente isso, são pré-candidatos, candidatos escolhidos em convenção e propaganda eleitoral só a partir de 27 de setembro. E assim por diante, vão ser várias alterações que o ministro Barroso quer votar logo na primeira semana de agosto, assim que voltar do recesso o TSE. Nós falávamos, doutor Alberto, justamente sobre os impactos, então, nesse momento de postergar as eleições, até mesmo nos bastidores, dos partidos, das coligações, muita coisa, como temos aí, então, como o senhor acabou de falar para a gente, mais 42 dias para as convenções, enfim, muita coisa também de bastidor pode mudar, Isso com certeza. Então, mais 42 dias significam mais conversas, às vezes até mais dificuldades em achar um candidato comum ou uma corrente comum. Então, isso no bastidor, com certeza, esses 42 dias vão fazer diferença. Do resto, na prática, não muito, porque só atrasou, só houve um atraso, Agora, lógico, as pessoas podem, de repente, se preparar melhor, de repente, achar outros caminhos políticos. Então, essa mudança na prática não é tanta assim. Mas nos bastidores, com certeza, porque pode ter, a gente sabe, a gente vivencia essa área, Pode ter briga também, Hoje a gente está todo mundo de bem, todo mundo apoiando o mesmo candidato, mas daqui uma semana ou daqui 10 dias, o pessoal briga e aí começa tudo de novo, um trabalho para formar novas correntes e assim por diante. Então, esses 42 dias a mais podem complicar esses bastidores, sim. Mas, na prática, não. Continua tendo regras para fazer campanha, continua tendo regras para registro, exigências de registro. Uma coisa que me perguntaram muito, com essa emenda atrasou a data de eleição, volta o prazo para filiação partidária? Não, não volta. A resposta é bem objetiva. A filiação foi até abril. Não volta mais o prazo. Domicílio eleitoral, quero ser candidato, preciso transferir meu domicílio. Posso transferir agora? Não, não pode mais. Também o domicílio era até abril. Então, essas datas mais importantes ficaram mantidas, não mudam mais. O que vai mudar é o calendário daqui para frente.
Doutor Rolo, uma questão importante nessas eleições, isso já foi importante nas eleições de 2018, é a questão das fake news, né? Existe aí uma tentativa de se criar uma legislação. Muita gente fala que esse projeto que está tramitando hoje no Congresso Nacional ainda precisa ser amadurecido. Existem outras legislações, né, no Código Penal, por exemplo, que podem punir as pessoas que praticarem a fake news. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel, né, das fake news nas próximas eleições, se elas vão ter a importância que elas tiveram em 2018 e se há mecanismos prontos e preparados para combater. Doutor Alberto Rolo já responde para o Luciano, doutor? Então, vamos lá. Luciano, vamos lembrar, se você mencionou as eleições de 2018, com certeza a internet, as redes sociais, hoje, foram em 2018 e hoje mais ainda por causa da pandemia, uma ferramenta importante de divulgação de ideias, divulgação de plataformas de governo e assim por diante. Então, a boa utilização da internet é uma ferramenta importante e não é só para a eleição, é para tudo, né? Agora, o que atrapalha? O que atrapalha é justamente essa desinformação, essas fake news. E o Congresso está trabalhando no sentido de tentar minimizar isso ou punir com mais rigor e em todos os campos, não só no direito eleitoral. E você falou, o Código Penal a gente já tem punição, a gente fala em injúria, calúnia, difamação, que são crimes contra a honra das pessoas e pode ser num jornal papel, numa revista papel, mas também pode ser na internet. Então, quem xinga alguém, quem acusa alguém falsamente, está praticando ou pode praticar um desses crimes. Calúnia, injúria, difamação, que já existem no Código Penal há várias décadas. Isso não é novo. O que o Congresso está tentando fazer é trazer isso para a seara eletrônica, vamos dizer assim, para as mídias sociais, criando alguns tipos específicos, você praticar esses crimes na internet. No direito eleitoral, a gente até tem um tipo específico que fala lá, utilizar a internet como meio para divulgar essas fake news e atrapalhar a vida do seu adversário, atrapalhar a vida de outros candidatos, com finalidade eleitoral. Tem gente que diz que isso é censura, essa discussão está lá no Congresso, estão querendo censurar. Eu não vejo como censura, eu vejo como uma maneira de você coibir coisas erradas. Todo mundo que faz as coisas da maneira correta, usa a internet e as redes sociais da maneira correta, não vai ser punido, não tem que ficar com medo. Agora, quem usa IP falso, quem usa informações falsas para atingir os outros, quem cria correntes com notícias falsas para atingir os outros, esses têm que ter medo sim. E a ideia é, de alguma maneira, tentar punir tanto quanto possível, né? A gente sabe que hoje em dia o pessoal hospeda site fora do Brasil e aí a legislação brasileira não pode atingir sites que estão fora do Brasil, quer dizer, tem uma série de problemas técnicos, eletrônicos aí, né? Agora, na medida do possível, o nosso Congresso está trabalhando para tentar minimizar. Foi na eleição de 2018, foi um problema sério que a Justiça Eleitoral enfrentou. Agora eu tenho certeza que vai ser muito mais, porque a internet assumiu um papel mais importante até por causa da pandemia. Então, isso tem que ser pensado sim e, de alguma maneira, tem que ser coibido sim. Doutor Alberto, até para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento sobre essa questão, hoje o que é proibido fazer na época de campanha, o que efetivamente o candidato e os pares e as pessoas que transmitem essa fake news acontece efetivamente hoje com elas? Então, vamos separar em dois momentos. Antes do dia 27 de setembro, depois do dia 27 de setembro. Antes do dia 27 de setembro, nós não temos candidatos, nós temos pré-candidatos. E nessa pré-campanha, ninguém pode usar rede social para pedir voto, nem candidato, nem apoiador. Não pode existir pedido de voto. Depois do dia 27 de setembro, a partir do dia 27 de setembro, aí sim nós temos candidatos oficialmente e aí pode existir pedido de voto. Então, isso já fica bem claro para quem usa as redes sociais e para quem gosta de alguma maneira, divulgar as pessoas que querem ver eleitas e assim por diante. Então, agora não pode pedir voto. Pedir de voto é só a partir de 27 de setembro. Em relação à fake news,
vale a regra que valeu sempre. Eu não posso inventar, mentir, falsear, criar crime onde não existe, dizer que alguém, não vou votar no fulano porque fulano é ladrão. Peraí, você tem que ter prova de que isso é verdade. Senão você está praticando um crime fora da internet e dentro da internet. Como é que isso é apurado? Qualquer um, porque rede social é acessível a qualquer um que verifique, que tenha notícia, o próprio ofendido, alguém que se sinta ofendido, vai fazer a prova daquela ofensa, vai fazer a prova daquela página, daquele post, daquilo que foi usado para atingir a honra de alguém e vai pedir na justiça as reparações. Vai pedir, vai representar no Ministério Público se for o caso, quando for o caso, e vai pedir as reparações. Se for com conotação eleitoral, na Justiça Eleitoral. Se for fora da conotação eleitoral, na Justiça Comum, e pedir reparação e pedir para que essas pessoas sejam punidas criminalmente. Para isso, os provedores têm que ser obrigados a fornecer o endereço do dono da conta, os dados do dono da conta. Isso ainda tem resistência, justamente porque as empresas dizem que esses dados são sigilosos, aí a Justiça diz que é sigiloso para os outros, para a Justiça não. Então, isso tudo ainda está sendo objeto de discussões, mas por enquanto, o que está prevalecendo é o bom senso, as empresas informam quem é o dono da conta e endereço e essa pessoa começa a ser processada e, lógico, vai fazer a sua defesa, tem amplo direito de defesa, vai fazer contraditório e vai demonstrar, olha, isso que eu publiquei é verdade, isso que eu publiquei eu tenho uma prova, um documento, um depoimento de uma testemunha, ou sei lá o quê, para poder falar isso. Porque se não tiver, tem que ser punido sim. Agora, doutor Alberto, nós estamos falando de um lado da moeda, Do outro lado, com relação à justiça eleitoral e justiça criminal também, como é que ela analisa essas questões de fake news, de distribuição de notícias falsas, ou mesmo com relação a um candidato ou outro, denegrir a imagem do outro? Como é que funciona, então, do lado da justiça? Então, do lado da justiça, a justiça tem que ser equidistante das duas partes, tem que ouvir as duas partes, então vai ouvir a suposta vítima, que vai reclamar, fui ofendido, fui agredido injustamente, vai dar oportunidade de defesa para a outra parte provar, olha, isso que você falou, vamos ficar no exemplo que eu usei agora, o fulano de tal prefeito é ladrão. Tudo bem, você disse que ele é ladrão, então agora você tem que provar. Qual é a prova que você tem disso? Ele foi condenado, tem aqui uma sentença. Opa, peraí. Tem recurso, não tem recurso, essa condenação é definitiva. O pessoal às vezes usa esse tipo de raciocínio, E aí a justiça vai decidir. Aí sim, ouviu as duas partes, aí a justiça vai decidir quem tem razão, quem não tem razão. E, é o que a gente está falando agora, a censura não pode ser usada como desculpa para eu poder falar qualquer coisa, e mentir, inventar e divulgar fake news. Para isso, a justiça vai decidir quem está certo, quem está errado, com base nas provas, nos elementos do processo, e vai aplicar as penas da lei, vai aplicar as penas que a lei prevê. Uma questão, doutor, em relação a influenciar o voto, em relação às fake news. A gente sabe que muitos fatos deturpados acabam influenciando o poder de crítica e de avaliação de muitas pessoas. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí desse momento em que se tenta criar um ambiente com boatos, com notícias falsas, coisas que acabam influenciando a livre decisão, o livre-arbítrio dos eleitores? E o que pode ser feito para aprimorar esse processo? Então, vamos lembrar lá atrás, de 2018, o próprio TSE fez um pacto, um pacto entre aspas, com esses grandes provedores, com essas grandes mídias das redes sociais, com os partidos políticos, para estimular que uns fiscalizem os outros, uns denunciem os outros quando for o caso, e principalmente para que todo mundo evite essa propagação. Isso a parte dos candidatos, a parte dos partidos políticos. Em relação aos provedores, o compromisso foi de facilitar a retirada do ar dessas páginas, uma vez que a Justiça Eleitoral decidisse. Que estava tendo muito problema. Quer dizer, a Justiça Eleitoral mandava, olha, essa página aqui é culpada de divulgar fake news, tem que sair do ar. E demorava dias para aquela página ser retirada do ar, os provedores dificultavam. Então, o compromisso deles agora recebeu a notificação da Justiça e imediatamente
retirar aquela página do ar. Nós já vimos isso há algumas semanas. Há algumas semanas teve páginas aí que foram retiradas do ar pelos próprios provedores, com a justificativa de que essas páginas estavam sendo mal utilizadas de forma incorreta. Não precisou nem de decisão judicial. Isso já foi um avanço, já é um avanço. Agora, principalmente, a gente vai ver isso daqui umas semanas, né, mais próximo da eleição, principalmente orientar todos os eleitores a pesquisarem a fonte das informações antes de divulgar, antes de colocar na sua rede social, antes de replicar, de reproduzir, verificar a fonte. Vamos sair um pouco da política, vamos falar de pandemia. Quer dizer, aparece lá um remédio né, que cura todos os problemas da Covid-19. Quer dizer, será que é verdade? Ninguém falou disso. Como é que apareceu da noite para o dia? Vamos investigar? É um remédiozinho simples que você compra na farmácia. Será que isso é correto? Da onde vem essa informação? Quem foi que estudou isso, né? Quer dizer, a mesma coisa. Aí volta para a política. A mesma coisa. Será que aquele candidato é ruim mesmo? Será que ele fez isso que ele está sendo acusado? Será que ele já se defendeu disso e às vezes foi julgado ou foi absolvido, foi inocentado, e aí a gente fica com aquela primeira informação, fulano de tal foi processado. Sim, foi processado não significa que é culpado. Vamos lá ver se já terminou esse processo, se ele foi condenado, foi absolvido. Então, principalmente isso o TSE vai fazer, principalmente estimular os eleitores a irem atrás da informação. E sempre, aí tem um ditado que está prevalecendo aí em todas as grandes redes de comunicação, né? Na dúvida, não repete. Na dúvida, não repassa. Agora, doutor Alberto, nós estamos falando de informações, de dados, e a gente tem aquele outro lado na internet também da proteção desses dados, né? De não expor alguns dos dados. A famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que também foi postergada para o ano que vem para entrar em vigência. Nesse sentido eleitoral, com relação a tudo que o senhor falou até agora, como é que funcionaria essa Lei Geral de Proteção de Dados nesse caso? Se de um lado tem que proteger, do lado tem que expor, entre aspas, né, expor e dizer quem que repercutiu uma fake news. Como é que funcionaria? Tem um equilíbrio entre uma coisa e outra? Tem que ter um equilíbrio, e o equilíbrio é simples. Quem não fez coisa errada não tem que se preocupar. Quem fez coisa errada vai ter que ser processado, pode ser processado, e os provedores, as redes, né, as mídias sociais têm que dar essa informação. É o que você mencionou, não só a lei de proteção de dados, como a própria lei agora que está sendo discutida, o projeto, né, de fake news, isso está no centro das discussões também. É a história se está havendo algum tipo de censura ou não, e essa obrigatoriedade de divulgação dos dados. A internet não é uma terra de ninguém. Também é outra frase famosa aí que a gente tem que repetir. Internet não é terra de ninguém. Não é fazer o que eu quiser porque há impunidade e não vai acontecer nada. Tem que ter regras e quem fez coisa errada tem que ser punido. Essa é uma grande discussão, como você falou, de divulgação dos dados, mas até agora, talvez isso, quando a lei entrar em vigência, né, o ano que vem, talvez essa discussão jurídica retorne, mas até o momento, todas as decisões judiciais que eu conheço, que eu vi, que mandam o provedor divulgar os dados, têm sido cumpridas. De quem é essa página? Fulano de tal, endereço tal, CPF tal. E aí essa pessoa pode ser processada. Senão fica fácil, né? Eu me escondo atrás de uma proibição de divulgação das minhas informações pessoais e faço qualquer coisa. E vamos lembrar, não é só no campo eleitoral, é no campo aí dos golpes também, golpe de cartão de crédito, golpe de compra e venda de televisão que não existe, né? Essas coisas que a gente vê nas grandes mídias aí de informação todos os dias. Então não é só na seara eleitoral. A seara eleitoral é um fim específico de enganar o eleitor para ter o voto dele, ou o eleitor não votar naquele candidato que eu estou inventando uma mentira. Mas a gente convive com esses problemas no dia a dia e em todas as áreas que a gente atua, né? Tá certo. Eu gostaria de agradecer, então, a presença aí do doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição. Tá certo.